Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e vou falar um pouco para vocês hoje de uma coisa muito legal que aconteceu, que sabe o que é? A osteopatia foi parar na Nature. Vocês acreditam? Então a gente sempre falou, né, que a gente precisava da osteopatia aparecer em revistas de maior impacto, revistas mais importantes, e aí a gente conseguiu agora. A gente saiu, né? Alguns osteopatas publicaram um estudo que saiu na revista Nature, que é uma das revistas científicas mais importantes do mundo. E o que acontece? Foi um ensaio clínico controlado randomizado. Então, antes da gente começar a falar do estudo, eu vou retomar com vocês esse conceito de ensaio clínico controlado randomizado. O que é isso? Um ensaio clínico controlado randomizado é um estudo onde a gente tem dois grupos e a gente vai realizar, em um grupo, a gente vai realizar uma intervenção e o outro grupo vai ser o controle. Nesse caso, eles fizeram com um placebo. E o que acontece? O ensaio clínico controlado randomizado, ele tem que respeitar uma seguinte pergunta, né? Uma seguinte sigla, que é a sigla PICO, ou a sigla PICOT. Então, PICO quer dizer o quê? Um P, que é população, um I, que é uma intervenção, o C, que é um controle, uma comparação, e um O, que é um outcome, um desfecho, né, que foi analisado nesse estudo antes e depois. Então, o P desse estudo é a população com dor lombar. E ele justifica mais uma vez que nós temos milhões de pessoas no mundo com problemas de dores lombares, pelo menos em alguma fase da vida. O I é a intervenção, que foi o OMT, Osteopathic Manipulative Treatment. E o C, como que ele comparou? O que ele fez o controle? Foi o sham, que é o placebo. E o O de outcome são os desfechos que ele viu foram desfechos feitos com ressonância magnética funcional de áreas cerebrais que foram analisadas em 3 tempos. Tempo 0, tempo 1, que foi imediatamente após a manipulação, e tempo 2, que foi 1 mês após a manipulação. Tá? E o PICOT, o T, seria o tempo, que aí eu acabei de descrever para vocês. Então agora eu vou fazer agora que eu já aprendi, vou fazer aquele negócio da tela, que vai passar para a tela do estudo. Então vou mostrar para vocês a tela do estudo aqui. Olha lá. Param! Chegamos na tela do estudo. Olha lá, ó. Agora eu estou pequenininho aqui no canto, né? Fica melhor. Vim até com a camiseta do osteópata do estilo sincero aqui, ó. Tá? Dos grandes nomes da osteopatia. Então eu tenho aqui Steele, aqui eu tenho Sutherland, aqui eu tenho Core e aqui eu tenho Deslow. Core e Deslow foram os caras da neurofisiologia da osteopatia, e Steele foi o pai da osteopatia, e Sutherland o pai da osteopatia craniana. Então estou com a camiseta em homenagem a todos eles aqui para descrever esse estudo para vocês. Então olha lá o título do estudo. Effect of Manual Approaches with Osteopathic Modality on Brain Correlates of Interoception. A Functional MRI Study. Então o que eles fizeram? Olha aqui embaixo, eles já colocaram o presente estudo randomizado, placebo controlado, foi realizado com o OMT, Osteopathic Manipulative Treatments, e eles queriam verificar se afetava a atividade cerebral. Muitas coisas que a gente fala é assim, a gente sabe que a osteopatia ajuda na dor, a gente sabe que o tratamento osteopático ajuda na amplitude de movimento, a gente sabe que o tratamento osteopático pode alterar a tensão muscular de alguns pacientes, que já foi comprovado com eletromiografia. Mas não tinha nenhum estudo que falou exatamente de ressonância funcional. E esse estudo veio para falar disso. E aí o que acontece? Para conceituar esse estudo, eu preciso explicar para vocês algumas coisas antes. Tá? Então eles utilizaram alguns valores que eles chamaram de EA. Cadê o EA aqui para vocês? O EA é Interoception, né, de interocepção, e o EA, né, o IA, na verdade, né, que seria IA, e o I de EA, que é Exteroception Assessment. Então, eles usaram duas formas de avaliar, a interocepção e a exterocepção ou propriocepção. E eles avaliaram isso com a área cerebral, com essa coisa aqui, ó, com esse bold, tá? Que vocês estão vendo o cursor aí no bold, que é Blood Oxygen Levels. Deixa eu achar aqui. Level
Bloody Oxygen Level Dependent Imaging. Então, é a imagem da ressonância que demonstra a atividade de oxigenação de determinadas áreas cerebrais. Então, o parâmetro utilizado no outcome desse estudo foi esse BOLD aí. Então, como afetava a oxigenação das áreas cerebrais um tratamento osteopático manipulativo. Aí eles tiveram um parâmetro de comparação. No tempo zero, o paciente com dor lombar tinha um padrão, né, dessa ressonância magnética funcional. Tempo 1, imediatamente após o tratamento. E tempo 2, um mês depois. Quer ver? Vou mostrar para vocês o desenho do estudo, que foi bem legal. Tem um monte de coisa grifada aqui, já que eu vou falar para vocês disso. Aqui, ó. Aqui é o desenho esquemático do estudo. Olha como eles fizeram. Então, eles elegeram 50 pacientes, aí foram excluídos 10 pacientes que não corresponderam aos critérios do estudo, não assinaram termo de consentimento 4 e outras razões mais 4. Então, ficaram 32 pacientes que foram randomizados aleatoriamente em 2 grupos. Um grupo OMT com 16 pacientes e um grupo SHAM com 16 pacientes. Aqui eu já preciso falar para vocês uma coisa. Como o estudo utilizou ressonância magnética funcional, o N de 32 é suficiente para analisar alguma coisa com dor lombar, mas não é o ideal. Esse N está pequeno. Quando a gente vai falar de paciente com dor lombar, o ideal é que tenham pelo menos entre 90 e 100 pacientes em cada grupo, tá? Mas nesse caso, esse estudo foi aceito dessa forma, tá? Exatamente pela qualidade do instrumento de avaliação. Então, isso muitas vezes faz diferença quando você vai avaliar um estudo. Tá? Então, aí o que fizeram? Fizeram o T0. O T0 foi a ressonância magnética funcional nos 2 grupos. E eles compararam e descobriram o seguinte. No tempo zero, tanto o grupo OMT quanto o grupo SHAM, que é o grupo placebo, tinham um jeitão da ressonância igual. Aquelas bold areas estavam mais ou menos iguais nos 2 casos, que eram pacientes com dor lombar. E o paciente com dor lombar, a gente já sabe que tem ativação das mesmas áreas cerebrais, né, que são áreas de coordenação, algumas áreas de coordenação dos movimentos lombares, esse tipo de coisa. E aí, no tempo 1, o que eles fizeram? Imediatamente após a manipulação. E uma das coisas que eu achei muito legal nesse estudo, sabe o que foi? Que eles aplicaram um questionário no grupo placebo depois, para saber se essas pessoas do grupo placebo sabiam que estavam no placebo. Porque qual que é o grande problema? A pessoa pode perceber que está no grupo placebo e interferir no resultado do estudo. E isso é um grande problema para quem trabalha com terapia manual, com osteopatia, quiropraxia ou outras terapias manuais. Por quê? Como é que a gente vai cegar o paciente para saber que ele é no grupo placebo? Como é que eu vou fingir que eu faço uma manipulação com trust? E eles aplicaram uma ferramenta para isso. E a maior parte dos pacientes não sabia se era grupo tratado ou grupo placebo, dos pacientes que estavam no grupo placebo, tá? E no tempo 2, aqui, ó, 4W, que é 4 weeks. Então, um mês depois, eles mediram de novo essa ressonância magnética funcional. E aí, o que aconteceu? Um paciente se perdeu, né? 2 pacientes se perderam no grupo placebo, perderam a coleta no grupo placebo, e um paciente no grupo tratado. Tá? Então, aqui revela também que o ensaio clínico foi bem feito, porque eles mantiveram os dados desse paciente até onde eles puderam coletar. Então, agora que vocês entenderam o desenho do estudo, vamos lá para os pontos importantes do estudo. Tá? Primeiro ponto importante do estudo. Aqui a definição de interocepção. Essas sensações podem ser moduladas por diferentes estímulos e fontes de informação, incluindo tato, comumente modificado pela percepção interna e externa do mundo. Então, a gente falou de interocepção, aquela percepção interna do corpo, e exterocepção ou propriocepção, a percepção externa. Tá? Então, eles colocam essa definição primeiro para a gente poder saber do que a gente está falando. Muitos estudos de neurobiologia colocam que a ínsula é um ponto crítico, né, um terminal crítico multimodal da interocepção, né, da integração da interocepção, envolvida nos processos interoceptivos, mais ainda nas sensações do corpo, mas também nos elementos exteroceptivos, como percepção de dor, gosto, cheiro e toque. De fato, estímulos externos, por exemplo, dor,
olfato ou gosto, servem como mapeamento, sinais de mapeamento corporal, por isso que eles são chamados como espaço peripessoal. Né? Então, ele está explicando exatamente essa interocepção e essa exterocepção, de onde ela vem. Então, a ínsula é o ponto de integração de todas essas informações entre os dois hemisférios. Por isso que eles selecionaram somente pessoas destras, porque elas tinham basicamente o mesmo funcionamento cerebral dos dois lados. Né? O destro tem um funcionamento característico e o canhoto tem um funcionamento diferente. Então, todas as pessoas selecionadas nesse estudo, exatamente pelo fato de eles trabalharem com ressonância funcional, eles utilizaram todas as pessoas destras. A ínsula anterior é esteroceptiva e interoceptiva. A informação da ínsula anterior, tanto esteroceptiva quanto interoceptiva, sobrepassa os domínios emocionais, sugerindo uma sobreposição muito comum, tá? E aí o que acontece? Olha que interessante eles fizeram. Aqui tem uma tabela mostrando, comparando os dois grupos. Olha que interessante. A idade média dos dois grupos era equivalente. Olha aqui nessa terceira coluna os valores de P, se isso tem significância ou não. Então pode perceber que todos os valores de P que a gente tem desse lado aqui são maiores que 0,01. Ou seja, tudo isso aqui não é significativo. Tá? Então, assim, o que ele está querendo dizer com essa tabela aqui? Ele está querendo mostrar para a gente que os dois grupos, o grupo OMT e o grupo Shan, partiram do mesmo princípio. Então, se a gente for apostar uma corrida, a gente está partindo dos dois grupos com as mesmas condições. Então, o que um grupo tinha de característica, o outro também tinha de característica. Ó, idade média, 41,8, mais ou menos 6,6. No grupo controle, 42,7, mais ou menos 8. O P não é significativo. E aí a gente vai vendo, ó, homens e mulheres também não teve alteração significativa. Índice de massa corporal também não tem diferença significativa. Solteiros ou casados também não teve diferença significativa. Nível de escolaridade também não teve diferença significativa. Scores gerais também não teve diferença significativa, que são os parâmetros que eles mediram. Escala de dor, várias escalas de dor que eles utilizaram, por exemplo, McGill, a escala VAS, o OWASP de desabilidade, o Roland-Morris de desabilidade, que são pontos comuns utilizados para avaliação de pacientes com dor lombar. Olha aqui que interessante, na tabela, a gente verifica que os grupos são basicamente iguais. Só que, olha aqui, ó, não tinha diferença estatística entre os grupos no início. Então, os grupos eram basicamente iguais. O que aconteceu? Os resultados de ressonância funcional, os níveis de dificuldade da tarefa entre a interocepção e a exterocepção awareness, esse IA e EA, foram obtidos e não mostraram diferenças significativas, tanto na interocepção quanto na exterocepção na saída. Ou seja, esses grupos eram iguais para a principal... Esse grupo era homogêneo e para a principal medida do estudo, eles também eram homogêneos, que foi a interocepção e a exterocepção. Agora, olha os resultados da ressonância aqui, ó. Olha o que acontece em algumas das tarefas, tá? A gente percebe que teve diferença importante nas ativações. Olha esse aqui onde está o cursor do lado direito, ó, tá? Então a gente vê que teve uma diferença importante no placebo e no OMT. O OMT ativa mais áreas cerebrais, ó, do que o placebo. Tá vendo, ó? Em várias tarefas, a gente percebe a diferença do OMT no placebo nessa figura 3 do estudo, tá? Para quem está no grupo do Telegram, esse estudo já está lá no grupo do Telegram, tá? Então já pode pegar e olhar exatamente esse estudo do jeito que ele está aqui. E olha aqui que interessante, ó, nas áreas cerebrais, o que está em azul é o placebo e o que está em vermelho é o OMT. E olha a desativação das áreas cerebrais que acontece no OMT no tempo 2.
Percebe que quando a gente tem no tempo 1, que é imediatamente após, a gente não tem grandes alterações em algumas áreas cerebrais. Só que quando a gente pensa no tempo 2, que era de 4 semanas, desativa muito as áreas cerebrais. E a gente sabe que os pacientes com dor lombar crônica têm áreas cerebrais importantes ativadas e por isso que eles têm o processo de cronificação da dor. Tá? Então aí a gente percebe, ó, que o OMT é favorável. E aqui na discussão ele fala exatamente isso, que o estudo mostrou que o tratamento osteopático manipulativo produz uma distinta e específica BOLD, que é o Blood Oxygen Levels, e o Deus, esqueci de novo, response in specific areas related to interoception. Então, nas áreas de interocepção, de percepção sua do seu corpo, se modifica. O que a gente pode concluir com isso? A gente pode concluir que a osteopatia muda o nosso corpo de dentro para fora. O tratamento osteopático manipulativo modifica a percepção do nosso corpo em algumas áreas cerebrais específicas. E esse estudo vem mostrar exatamente isso, como é que isso aí funciona no nosso cérebro, tá? O que mais tem de ponto importante, ó? Aqui tem pontos que eu destaquei que vocês podem olhar depois no estudo, tá? Que são pontos de específicos de leitura da ressonância. O que eu aconselho vocês a fazer é primeiro aprender um pouco sobre ressonância funcional, que nem eu tive que fazer, entender um pouco de ressonância funcional para conseguir explicar isso para vocês, tá? Aqui mais uma vez o desenho do estudo. E aí o que a gente pode concluir com tudo isso? Deixa eu voltar para cá. Para mim. O que a gente pode concluir com tudo isso, então? O que a gente pode concluir é que nesse ensaio clínico controlado randomizado, a gente conseguiu demonstrar que os pacientes com dor lombar crônica têm uma ativação de algumas áreas específicas cerebrais. A gente já sabia disso na ciência. E aí o que esse grupo de estudo quis fazer? Quis saber se o OMT, se o tratamento osteopático manipulativo, realmente altera alguma coisa nessas áreas cerebrais. Por quê? A gente já sabe que o tratamento manipulativo faz isso. A manipulação com trust desativa algumas áreas cerebrais, ou seja, ela é indicada para pacientes com dores crônicas. Agora, nos pacientes com dor lombar crônica, o que acontece quando a gente trabalha com OMT? Imediatamente após, ele talvez não esteja tão alterado assim, mas um mês depois do tratamento, o que acontece? Eu tenho uma alteração maior dessas áreas BOLD, né? Eu diminuo essas áreas de hiperoxigenação, que podem ser as áreas responsáveis pela cronificação dos sintomas do paciente. Então, espero que vocês tenham gostado do estudo dessa semana e, mais uma vez, falar para vocês, esse estudo está na Nature, certo? Que é uma das maiores revistas científicas do mundo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos e o vídeo, vou colocar o link da publicação aqui embaixo e no grupo do Telegram já tem o artigo na íntegra para vocês poderem ler, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e continuem mandando as sugestões que eu vou fazer nos próximos vídeos, as sugestões de vocês. Valeu, um grande beijo, eu sou o professor Leonardo Nascimento.